Professor Raul, muito obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo aqui. Eu que agradeço, Fernando. O professor, o dólar em alta, sem previsão de baixar, isso é bom ou é ruim para o Brasil? Bom, no curto prazo, isso acaba prejudicando o processo inflacionário, né? O câmbio na casa aí de 3,80, 3,90, 4, para os importadores encarece, né, as matérias-primas importadas, especialmente na área da química fina, e isso faz com que esse aumento de custo, né, pelo processo das importações, acaba sendo repassado para preço e contribua aí com a manutenção de altas taxas inflacionárias. Nós já estamos passando da casa dos 10%, e isso pode, né, dificultar um pouco a queda dessa inflação ou na velocidade que o governo esperaria. Por outro lado, isso acaba também favorecendo a economia brasileira. Por quê? Porque um câmbio nessa casa, né, um câmbio de equilíbrio por 3,80, né, 3,75, isso facilita bastante as exportações brasileiras, né? E isso faz com que a nossa situação de déficit em transações correntes, ou seja, o déficit que foi o ano passado de 100 bilhões, né, de dólares, acabe sendo reduzido esse ano. Então, se por um lado a gente vai contribuir com o aumento ou a manutenção da inflação ainda em patamares elevados, na outra ponta a gente consegue melhorar, né, as exportações líquidas, facilitando aí não somente as empresas brasileiras, né, a redução desse déficit em transações correntes, mas também facilita aí a manutenção de uma taxa de crescimento do país, ou seja, as exportações líquidas acabam contribuindo para a retomada do crescimento econômico brasileiro. Agora, dentro de uma balança comercial, o que é mais interessante para o Brasil, a exportação ou a importação? Não, para o Brasil, claro que as exportações são preferíveis às importações, né? Agora, as importações, na verdade, foram uma necessidade no passado recente, em virtude do aumento da demanda do país, né? Como nós optamos no ano de 2010, o governo brasileiro optou por crescer rapidamente para enfrentar a crise americana, o aumento da renda, a baixa taxa de desemprego, o aumento do salário mínimo, a concessão de crédito, né? A redução do custo no processo de produção, a isenção de IPI para linha branca, linha marrom, linha automobilística, isso fez com que a demanda aquecesse muito no país. E isso era esperado, porque queria enfrentar a crise americana com o aumento da demanda. Só que esse aumento da demanda excessiva fez com que as empresas brasileiras não tivessem capacidade de atender, né, esse aumento da demanda na mesma proporção. E aí, então, nós fomos obrigados a recorrer ao processo de importação para que não houvesse escassez no mercado interno, ou seja, para que a sociedade toda tivesse, né, à sua disposição os produtos e os serviços que elas estavam procurando. Você acha que essa demanda não está atrelada também à disponibilidade de crédito? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O crédito facilitou bastante, né? O crédito facilitou bastante. A possibilidade de você fazer financiamento em 60 meses, você ampliar, né, as parcelas para pagamento, a concessão de crédito via Banco do Brasil, Caixa Federal, tudo isso facilitou o aumento da demanda e era realmente isso que o governo queria e, na verdade, isso fez com que a gente crescesse em 2010 7,6%, né? Ou seja, o Brasil cresceu a taxas asiáticas no ano de 2010, mas basicamente em cima do consumo, né? A produção não aumentou na mesma velocidade. Então, para que a inflação não explodisse naquele momento e também para que não houvesse escassez no mercado interno, o governo, aproveitando o câmbio, que o real estava extremamente valorizado naquele momento, acelera o processo de importação para poder atender a absorção doméstica, né? Esse aumento de demanda foi o erro? A gente pode elencar esse grande motivo, a crise? Olha, a gente não podemos elencar isso à crise, ou linkar isso à crise. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, esse aumento da demanda de curto prazo acabou contribuindo para que o Brasil enfrentasse a crise de forma mais positiva, de forma mais favorável, né? O mundo todo estava derretendo em 2009 e 2010 e o Brasil conseguiu crescer a taxas asiáticas, né? A taxa de 7,6% ao ano. Agora, o crescimento econômico baseado excessivamente na demanda, ele tem alguns problemas. Por quê? Porque
a população renova os seus ativos, né? Comprou uma geladeira nova, comprou um carro novo, comprou uma máquina de lavar roupa nova, uma máquina de lavar prato novo, né? Ao fazer isso, usou crédito, se endividou. Então, você tem a diminuição imediata da demanda por dois motivos. Primeiro, eu renovei meus ativos. Não tem por que eu todo ano trocar meu carro, todo ano trocar minha geladeira, todo ano trocar minha televisão. Renovei, a minha demanda já cai. E ao fazer isso, baseado no crédito, essa população também acabou se endividando junto ao sistema financeiro. Então, com dívida no sistema financeiro, sem a possibilidade de adquirir crédito novo e com seus ativos já renovados, a demanda imediatamente caiu, né? O que talvez tenha sido inoportuno foi o governo manter, né, essa taxa, ou esse método de crescimento, essa metodologia de crescimento focada na demanda. Ou seja, a demanda já não ia mais responder, e isso mostra o PIB caindo, né, aceleradamente. A partir já de 2010 você teve uma queda constante, né, chegando esse ano um crescimento negativo de aproximadamente 3%. Ou seja, 3% negativo esse ano, 2% negativo o próximo ano, 2016. O Brasil só teve 2 anos de taxa de crescimento de PIB negativa. Isso foi em 1930 e 31 com Getúlio Vargas, né? Depois do crack de 29. A partir daí, o Brasil nunca acumulou 2 anos de crescimento negativo de PIB, é a primeira vez, né? Então isso mostra que o crescimento da economia baseada ou focada essencialmente na demanda funcionou no primeiro momento, certo? O Brasil conseguiu crescer, enfrentar e, como o Lula disse à época, tentar ver se a crise chegava aqui com uma marolinha, né? O que, na verdade, aconteceu foi que persistiu nesse crescimento em cima do consumo, em cima da demanda, a sociedade não tinha mais como demandar, não se tomou outra providência em tentar trazer, por exemplo, o crescimento em cima dos investimentos, né? Fazer as concessões, vender as empresas públicas, vender os aeroportos que precisam de inovação, os portos, e usando isso o investidor estrangeiro, né? Ou então o grande empresário nacional que pudesse fazer no lugar do Estado, já que o Estado não tem dinheiro, não tem poupança para fazer e fazer bem feito, né? Então, se o governo tivesse transferido o crescimento da demanda para o investimento, e esse investimento sendo concretizado em cima das concessões, aí então talvez a gente não tivesse tendo um crescimento tão pequeno do PIB brasileiro. Professor, o senhor falando aqui me remete à crise dos Estados Unidos. Nós, na verdade, estamos copiando a crise americana em setores diferentes, é isso? Exato. Exato. O Brasil criou, né, e vem criando algumas bolhas, na verdade, né? E, na verdade, para enfrentar essa crise americana, o principal método, né, de crescimento da economia foi em cima dos gastos da família. Isso foi uma bolha. Por quê? Porque hoje a sociedade não pode gastar mais. Se não pode gastar mais e o governo não consegue fazer as concessões, não consegue fazer os investimentos, e ele não tem aporte de capital para fazer isso, porque não tem poupança, a gente não pode esperar a taxa de crescimento vigorosa para a economia brasileira para os próximos anos. Então, o senhor acredita que 2016 será um ano difícil? Eu acredito que sim, especialmente no primeiro ano de 2016, a gente deva enfrentar aí um aumento da inadimplência. Isso é facilmente explicável. Por quê? Porque nós estamos tendo uma grande demissão nesse momento, né? As taxas de desemprego estão se elevando, né? A gente deve chegar esse ano, até o final do ano, com uma taxa de 10% de desemprego no país. Agora, o Brasil ainda, nesse momento, a sociedade ainda, a economia não está sentindo essa taxa de desemprego. Por quê? Porque esses desempregados, eles estão com as suas rescisões na mão e eles estão ganhando o seguro-desemprego, certo? Então, para os próximos meses, eles ainda têm renda suficiente para cumprir com suas obrigações, para cumprir com seus compromissos. A hora que o saldo dessas rescisões terminar e a hora que o seguro-desemprego terminar, é a hora que nós vamos começar a sentir o aumento na inadimplência, né? E as empresas têm que estar preparadas para isso. Agora, eu acho que a posição do senhor é um pouco difícil, porque o senhor tem uma plateia de empresários, de jovens empreendedores, enfim, existe um mix na tua sala de aula. Como é que você justifica, então, que eles continuem aos seus negócios numa economia tão temerária? Eu acho que o momento de crise é o momento da inovação, né? Eu sempre digo assim aos meus alunos, se você pegar a expressão crise, né, e você derrubar o S, isso vira e crie, né? Então esse é o momento de criar. Então eu acho que
os jovens, né, os empresários, os executivos, aqueles que vão promover o desenvolvimento desse país, eles têm que estar preparados, bem qualificados nesse momento, para enfrentar, né, essas transformações que a sociedade requer, né, e exigir, inclusive, do Estado, do governo, que essas mudanças sejam feitas, né? Colocar o interesse do nosso país acima dos interesses políticos. Eu acho que é isso que nós temos que mostrar, não só aos jovens, também como aos empresários, né? É um momento de crise que a gente sai fortalecido. O Brasil já passou por inúmeras crises, essa não vai ser a primeira e não será essa crise que destruirá o nosso país e as nossas empresas, né? Passamos pela década de 80, que ficou conhecida como a década perdida, depois passamos pela crise do início dos anos 90, tivemos inflação de 80% ao mês, mais de 4.000% de inflação ao ano, e o Brasil superou tudo isso, né? E as empresas saíram fortalecidas, muitas empresas ganharam competitividade, ganharam produtividade, né? E estão hoje muito melhor do que vieram no passado. Então, esse é um momento para reflexão, é um momento que mostra às empresas que elas também precisam, né, se inovar, precisam investir, precisam aumentar a produtividade, porque grande parte das empresas brasileiras aproveitou o aumento da demanda não para aumentar a sua oferta, não para investir, não para qualificar os seus trabalhadores, buscar uma tecnologia nova, né? Como é que foi feito o atendimento da demanda? Através do aumento da oferta, basicamente concentrada em cima do aumento da mão de obra. Ou seja, eu comecei a trabalhar mais. Eu fiz o primeiro turno de trabalho, eu fiz o segundo turno de trabalho, eu fiz o terceiro turno de trabalho, né? Não aumentei a planta. As empresas brasileiras continuaram com a mesma planta que elas tinham no passado, com algumas exceções. A indústria automobilística investiu bastante, mas outras não investiram. Aumentaram o custo variável, que é a mão de obra, né, para poder atender o aumento do consumo. Então eu comecei a trabalhar 3 períodos, né, em 3 turnos, para atender o aumento da demanda. Muito bem. Isso é aumento de custo. Isso, né, eu estou colocando mais gente no processo produtivo. Se eu estou colocando mais gente no processo produtivo, eu estou aumentando o custo de produção. E aí, como a demanda estava aquecida, esse aumento de custo de produção foi repassado para preço, né, que é a inflação que você está vendo hoje no mercado, né? Nesse momento, como as empresas não aumentaram seu nível de produtividade, não aumentaram sua planta e só aumentaram mão de obra, e como a sociedade está comprando menos, né, o que os empresários estão fazendo para manter sua margem? Eles estão demitindo, certo? Buscando novamente a produção anterior que eles tinham, né, já que eles não aumentaram o custo fixo, não aumentaram a sua planta, não aumentaram o seu parque. Então isso mostra que a empresa brasileira, especialmente o setor industrial brasileiro, já que o agronegócio fez a sua parte, a indústria precisa, né, novamente voltar a investir, aumentar a produtividade, fazer com muito mais produção, com menos custo e transferir esse ganho de produtividade para preços menores ao mercado e aí sim a gente conseguir crescer de forma sustentável no longo prazo com baixas taxas de inflação. Para a gente encerrar, se a presidente Dilma te ligasse agora, hoje, neste domingo, e chamasse o senhor para ser o ministro do Planejamento, qual seria a primeira atitude do senhor no primeiro dia de trabalho? Bom, primeiro que eu não aceitaria esse convite, nesse primeiro momento. Eu acho que isso é uma tarefa muito árdua, né? É uma tarefa muito difícil. Agora, o que a atual equipe econômica está fazendo, eu acho que é o que qualquer equipe econômica faria, né? Não existe fórmula mágica, né? Nós chegamos a essa situação e precisamos tirar o país dessa situação. E nesse momento, como não há mais gastos, né, que você possa cortar, são gastos discricionários, que você possa reduzir, que você possa cortar, todos os gastos que estão aí são gastos constitucionais, são transferências, né, definidas pela própria Constituição. Então o Estado não tem mais muito onde cortar, né? Só sobra então aumento da carga tributária, né? Então a CPMF, o aumento da CID, isso é um recurso que está sendo feito, já que não pode cortar do outro lado, porque não há onde cortar, né? Você tem que atender constitucionalmente 25% para a área da educação, 15% para a área da saúde, você tem as transferências constitucionais, né, para aí a lei orgânica da assistência social, você tem a Bolsa Família, você tem uma série de coisas que você tem que atender
e que não dá para cortar nesse momento, né? Estaria diminuindo essencialmente essa distribuição de renda, que foi um grande feito que o país teve nesses últimos anos, né? Nesses últimos 20 anos, essa melhora na distribuição de renda. Então, acho que é uma tarefa muito difícil, né? E eu acho que a sociedade tem que acordar para isso, ou seja, nós temos que repensar o nosso país, né? Eu acho que nós temos que, num segundo momento, repensar na reforma tributária, baixar a carga, né? Ou baixar os impostos sobre a produção, incentivar o empresário a investir, baixar a taxa de juros, já que a taxa de juros, né, mostra que não tem mais eficiência para a contenção do processo inflacionário, então reduzir a taxa de juros e continuar buscando o superávit primário, né? Ou seja, fazer com que o Estado gaste bem menos do que ele arrecada, sobrando aí uma poupança para ele honrar parte dos juros da dívida pública dele. Então, nesse momento, é tentar estancar o aumento da dívida bruta, para que o país não perca o seu grau de investimento, né? Na segunda agência, já perdeu de uma, não pode perder da segunda agência. E aí tentar fazer as reformas previdenciárias, tributárias, no médio prazo, para que a gente tenha um crescimento sustentável no futuro próximo. Quando o senhor fala de redução de taxas de impostos, infelizmente a máquina governamental, quer seja município, estado ou União, eles dependem desse recolhimento. Baixar os impostos, isso vai comprometer esse repasse de prefeituras. E aí a gente entra num caos também, né? Então não vejo muita saída. Na verdade, assim, quando a gente fala de reduzir a carga tributária, é reduzir a carga tributária especialmente sobre a produção, né? Ou seja, você dá um incentivo para aquele que está produzindo, que está transformando o país, tenha interesse em produzir cada vez mais. Então você pode redirecionar essa carga tributária para grandes fortunas, para heranças, ou seja, você pode repensar a forma que o país hoje, né, faz essa tributação. Só para você ter uma ideia, até o momento, o Brasil recolheu em carga tributária 530 bilhões de dólares, certo? Vou dar em dólares para a gente poder fazer a comparação com uma economia internacional. O Brasil, no ano de 2015 até o início do mês de novembro, ele tinha arrecadado em carga tributária o PIB da Suécia, certo? Então veja, são 93 impostos, né? Com a CPM, se a CPMF passar, nós vamos chegar a 93% do imposto. 35% do PIB, né, é a carga tributária. Então a gente diz o seguinte, que uma carga tributária acima de 30%, ela é temerária. Acima de 35%, ela se torna impossível, inviável, né? E nós já estamos nos aproximando de 36% da carga, do PIB em carga tributária. Então é muito tributo, né? E isso acaba desincentivando o processo de produção. Eu não vejo uma atratividade num plano de negócio chamado Brasil. Se eu sou investidor internacional, eu não colocaria meu dinheiro aqui, diante dessa carga tributária, né? Na verdade, assim, o investidor ainda tem interesse de vir para o país porque você tem ainda uma demanda e uma necessidade, né, de consumo muito grande ainda sobre a população brasileira, né? O resto do mundo não está gastando, o japonês não está gastando, o europeu não está gastando, né? Agora que os Estados Unidos começou a crescer novamente, então só sobra, né, países emergentes que têm uma necessidade de consumo mais premente. Então, isso é o principal atrativo, né, para essas empresas internacionais. Que é o aumento da taxa de impostos. Exatamente. Muito isso bem. Mesmo. Okay? Professor, vamos parar por aqui, que senão a nossa entrevista vai passar o dia inteiro. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado, viu? Obrigado.